Bom dia. Queria convidar aqui os participantes dessa conversa, professor Jair Nilson Paim, professora Ana Maria Costa, presidente do SEBS, professor Luiz Eugênio de Souza, presidente da Abrasco, e professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também da diretoria da Abrasco. Como moderador, eu vou colocar compartilhar algumas indagações. Quer dizer, nós estamos, porque o tema da mesa é olhar o futuro, né? Olhar o futuro e presumo eu que depois que eu ouvi aqui do resultado desses grupos, é usar a reflexão sobre as políticas de saúde também para que ela sirva de base para uma agenda de ficar olhando para frente, desenhar uma agenda tanto de investigação como de problemas que surgirão na agenda política e, eventualmente, que possa inspirar também algum nível de intervenção política, né? Então, eu queria fazer, digamos, 3 comentários gerais. Não estou pedindo que nenhum dos comentaristas se reduza a ele. O primeiro deles é um que eu não canso de dizer, que foi, digamos, que um artigo da Constituição de 88, que eu chamo, é um artigo programático, que foi, não vou também narrar a história do documento Democracia e Saúde do SEBS de 78 até os dias de hoje, mas enfim, é o artigo 196 da Constituição, que eu recomendo sempre aos meus alunos, e eu próprio recito isso como mantra, porque eu acho que é o fundamento, que, como é um artigo programático, ele não é autoaplicável, eu também não vou discutir direito constitucional aqui não, pode ficar segregado. É um artigo programático que ele define teses, e eu acho que refletir o futuro, em que medida esse programa do artigo 196 está cumprido, o que eu acho que não está, mas enfim, é evidente que não está, porque ele é programático, mas qual é a agenda deles? Porque o artigo 196, traduzindo todo o pensamento da reforma sanitária, ele traz a ideia do conceito ampliado da saúde, da política de saúde, não é política de atenção à saúde. Primeiro, e aliás a OMS já disse isso em 48, lembrando aqui a todos os presentes, pelo amor de Deus, saúde é um completo da OMS, é um completo estar de saúde mental, psíquica, e não apenas a ausência de doença. E o artigo 196 também inspiramos o quê? Com 3 componentes. O que diz o artigo 196? Saúde é o direito de todos e dever do Estado, é direito, cidadania. 2, mediante políticas sociais e econômicas do uso agrário, Parará. Quer dizer, a política social e econômica que define fundamental, inclusive a política de saúde. Então tem que saber se as políticas do país, do país, está na direção, porque eu não posso, essas coisas, o Constituinte sabe. E, finalmente, a política de atenção ao acesso universal e igualitário a ações de serviços de saúde. Então, acho que refletir sobre o futuro da agenda de saúde é refletir, mesmo porque na origem da reforma sanitária está justamente toda a reflexão sobre a determinação social, né, da saúde e da política, e a associação, segundo ponto, que é a política que eu também queria da reflexão. Qual é o modelo de país que queremos? Nós nunca ficamos só martelando na política de atenção, nunca. A não ser que a gente resolva que da frente a gente tem que falar do hospital, mas a gente sempre disse, não, que país eu quero? A reflexão, lendo o livro aí, eu compreendi que eu ia citar o livro de Carmen. A mesma construção do SUS é reinventar o Brasil. A gente construiu o SUS para reinventar o Brasil. Não inclusive a saúde, mas para reinventar o Brasil. Não dissociamos um projeto de país de um projeto de sistema de saúde. Ninguém era maluco. Mesmo nós, os sociais, mesmo antes da queda do Muro de Berlim, tinha cubano, tinha soviético, tinha social-democrata, etc. E o terceiro, então essa coisa de que país queremos, entendeu? Porque não adianta, é impossível pensar, eu acho que temos que pensar o país para poder pensar a política de saúde concretamente. E o terceiro é uma lição que também eu queria basear, porque eu não vou deixar o comentário específico para os palestrantes, se quiserem, não obrigado, é que há uns 2 anos atrás eu tive, o meu professor, um dos grandes professores que eu tive na minha vida foi o professor Mário Testa. Vocês devem conhecer Mário Testa. Eu fui visitar ele já com 80 e tantos anos, ainda dando aula na Universidade de Buenos Aires, e ele me entregou
uma gravação, DVD, de uma entrevista que ele tinha dado há uns 2 anos atrás, eu escutei, e a horas lá pelas tantas ele comenta a estadia dele lá no Rio, lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu estava começando minha carreira na medicina social. E aí ele diz assim, ele narra uma reunião com ele, o Chorny, o Fito Chorny, que também aqui, Carmen lembra do Fito aqui, né? Do Fito Chorny e eu. Então, assim, ele grava na entrevista dele, eu não estava presente, nós assim. Então, José mirou e me perguntou qual é a prática da teoria que vocês defendem, qual é a prática dessa teoria de cambio da sociedade. Eu sorria, José, e disse, o poder. Então, com isso, eu passo a palavra pela ordem aqui que eu estou, para a doutora Ana Maria Costa. Com isso e com essa provocação. Bom dia a todos e todas, cumprimento meus companheiros e amigos de mesa, agradecer a oportunidade de fazer um debate entre pares sobre um tema tão importante, não é? de conjuntura, até porque essa prática de análise de conjuntura, retomá-la é essencial para o próprio orientação das práticas, né? Para a própria orientação das nossas práticas nos diversos lugares que ocupamos nas nossas vidas acadêmicas e também, particularmente, política. Pensar a conjuntura da saúde exige pensarmos também sobre pensar o passado para avançar na reflexão sobre o futuro, né, sobre o que fazer no futuro, exige particularmente pensarmos como, para além do próprio setor, né, a própria conjuntura geral política nacional e até internacional, né, que tem repercussões diretas sobre os interesses políticos que se colocam no interior do Estado brasileiro. Mas, de fato, o SUS, podemos resumir esses últimos governos de cunho popular com uma simplificação, mas que talvez expresse esse sentido do que nós vivemos nesses últimos 12 anos. O SUS avançou, mas nós não ganhamos a luta pelo direito à saúde no Brasil, né? Nós avançamos em cobertura, avançamos em instrumentos de gestão, em mecanismos e programas, mas realmente nós também tivemos um crescimento e uma instalação e até uma consolidação forte dos interesses privados e do setor privado e dos interesses não coincidentes com o avanço da saúde como um direito. E nesse contexto desse quadro que nós podemos aqui exemplificar com diversos debates e diversos argumentos, né, nós precisamos de entender, né, por que nós não temos, né, tentar entender por que não temos conseguido avançar na instalação de um SUS, como nós costumamos mencionar, e lembrado aqui pelo Noronha, né, de um SUS constitucional, de um SUS que nós conseguimos imprimir na nossa Constituição brasileira, e mais que isso, como não conseguimos avançar nesse modelo de Estado que o artigo 196 preconiza, que é a convergência das várias políticas econômicas e sociais na produção da saúde, né? De fato, essa mobilização do conjunto do Estado brasileiro, das políticas econômicas, dos setores econômicos, e não tem contribuído, não é, que tem muito mais pautados por interesses não propriamente sociais, né? Tem tido tem
conduzido a uma pauta deficitária, né, para o campo da saúde, não só no que diz respeito ao financiamento específico do setor, mas também no conjunto da sua prática, da sua lógica de orientação política. É muito importante que a gente valorize as políticas distributivas que ocorreram nesses últimos anos, mas nós também temos que assumir, né, e para a saúde, de fato, essas políticas contribuíram na melhoria de indicadores, mas é preciso também assumir que essas políticas chegaram ao seu limite, né? E que os interesses dessas políticas, por mais doloroso que isso nos ocorra, que os interesses dessas políticas fundamentalmente visavam o próprio mercado e não necessariamente a construção, né? E simultaneamente, digamos assim, a construção de mais equidade e justiça social. O investimento do PIB nessas políticas é um investimento muito pequeno, né, para que a gente possa valorizá-las como políticas que realmente rompem com os interesses maiores no interior da prática da gestão e das prioridades nacionais. Bom, diante dessa constatação e mesmo valorizando os impactos sobre a saúde que essas políticas nos proporcionaram, eu acho que nós precisamos aqui de pensar sobre o que fazer a partir desse próximo contexto político, né? Nós estamos vivendo sem avançarmos numa linha paranoica de conspiratória, né, paranoica conspiratória. Há uma convergência entre os analistas políticos que nesse momento gesta-se no país, né, ameaça-se no país um golpe que se alastra por essas manifestações populares, né, de insatisfação e de manifestação pública conservadora à direita, né, seja na linha do ressentimento da perda do processo eleitoral, seja numa convocatória conservadora gravíssima, não é, que coloca sob risco a própria democracia, né? Há 3 dias atrás, o Nassif fazia uma avaliação sobre a conjuntura das forças políticas, não é? E como há uma convergência pelo impeachment da presidenta eleita e como essas forças de insatisfação conservadora estão jogando forte, não é? E relembra os momentos que nós vivemos nos anos que culmina com o suicídio de Vargas, com o destino de Jean Goulart, com o próprio Fernando Collor, né, montado sob uma escandalização da mídia, né, e que conduz a consciência e o sentido o sentimento, melhor ainda, da população para essa desqualificação que culminou no final trágico de todos esses governos. O Nassif analisa, então, esse momento político, apontando esse enorme risco, mas que nós não podemos nem desvalorizar, porque há de fato, não é, esse clima
nesse momento no país. Se pegamos as mídias do Facebook ao Twitter, né, hoje acabou a eleição, mas diariamente, cotidianamente, as manifestações populares, né, que criticam os resultados das urnas e que alertam sobre o destino fatídico do próximo governo, são o que mais chamam a atenção nesse processo. Isso cria para nós uma situação muito difícil, porque nós tivemos no campo da esquerda, nesse último pleito, uma expectativa de estarmos elegendo um governo que pudesse alinhar-se com um campo mais à esquerda, que pudesse, enfim, depois de 12 anos, né, termos uma guinada pela consolidação de direitos sociais, por políticas sociais, enfim, né? Essa conjuntura que coloca hoje o monstro da corrupção, né, os escândalos que estão postos e que foram debatidos e mal debatidos no processo eleitoral, também ganha a aliança das esquerdas e torna-se hoje um motivo de tensão e de pressão por parte das esquerdas para que essas promessas anunciadas do combate à corrupção sejam efetivadas de uma forma vigorosa pelo governo. Por outro lado, nós temos um enfrentamento frágil, né, das forças da mídia, de novo aqui, da mídia que constrói consciências e mobiliza corações e mentes, né, e que tem tido uma fragilidade muito grande de ação governamental, seja nas próprias políticas de comunicação, seja numa relação não disciplinada, não regulada, não disciplinada sob o ponto de vista de selecionar e escolher os veículos que vai apoiar ou financiar. Ou seja, o governo tem convivido, né, com uma condição permanente de refém dessas instâncias de mídia, o que certamente começa a impor, né, por meio dessa situação atual e os últimos escândalos que foram alimentados por revistas e por parte dos setores de mídia, que essa relação no interior do governo tenha um outro rumo, não é? Que nós tenhamos, de fato, um outro modo de lidar e de conversar com a mídia, né? Se o governo prospera, não é, num tensionamento, no rumo mais à esquerda, se temos um enfrentamento dessa mídia, se conseguimos colocar essa consciência popular em um rumo favorável a um projeto de país que tenha sob seu foco uma outra lógica de justiça social, de mais equidade, de mais direitos, né? Se conseguimos isso, e para conseguirmos isso, é necessário que os setores progressistas estejamos ativos e presentes nesse processo. Em absoluto, nós não conseguiremos convocar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, somente pela via do governo. O governo está numa situação absolutamente enfraquecida, né, mesmo que levando toda a conquista que vem das urnas, mas enfraquecida se não avançar
numa condução e numa guinada à esquerda, numa guinada que mobilize os desejos que tímida ou fragilmente se manifestaram nas ruas no ano passado, né? E que definitivamente não se transformaram em vontade popular pela voz das urnas quando elege um Congresso, para o Congresso, um conjunto de parlamentares cada vez mais conservador e de cunho antidemocrático. Portanto, essa contradição de um povo que pede, que vai às ruas, que demanda por novas mudanças, por políticas sociais e por direitos, em contraposição ao que na prática elegemos, conforma e sinaliza um papel importantíssimo para outro conjunto de formadores de opinião que deve ser, talvez, o nosso grande desafio para essa conjuntura futura e imediata. Isso eu estou querendo dizer que é da política e é da prática política e é da ação política, dos intelectuais do campo, de todos os campos e interconexões que possam conformar uma outra hegemonia política na sociedade brasileira, que é possível salvar esse contexto político, para que seja favorável àquilo que nós sempre aspiramos. Nesse sentido, a saúde não está diferente desse contexto. O que está posto, o que sobra de herança do governo passado, o que é a deficiência, a enorme deficiência de financiamento e a grande frustração que nós tivemos depois da mobilização nacional em torno de mais recursos para a saúde, que foi o objeto do projeto de iniciativa popular pelos 10% da Receita Bruta da União, né? A ressaca dessa derrota, ela está posta como um desafio para o próprio governo, né? Hoje, nós precisamos o governo precisa de assumir publicamente sobre a necessidade de mais recursos para a saúde. No final da campanha, a presidenta Dilma e fez isso por uma ação direta de alguns grupos que conseguimos chegar até as instâncias do marketing, para dizer que a presidenta precisava de falar alguma coisa, a candidata precisava de falar alguma coisa para a comunidade SUS, para a comunidade da saúde, acerca do SUS, né? Que mais especialidade não nos dizia nada se ela não se manifestasse franca e claramente a respeito do Sistema Único de Saúde e da saúde nos moldes como nós apostamos, né? Ela então faz uma fala extremamente bem articulada, né? E que foi um alento para todos nós, mas isso tem que se tornar uma prática, né? Ela tem que agora traduzir esse compromisso induzido, tímido e frágil que ela não conseguiu e que os governos anteriores não conseguiram de fato expressar nas suas práticas de governo, né? Vai ter que se expressar isso de fato em medidas. E 25% do pré-sal não só não serão suficientes, como estão muito distantes daquelas necessidades que os brasileiros esperam e precisam, que são imediatas. Então, a expressão primeira que o novo governo deve assinalar para nós é mais recursos para a saúde, num contexto econômico difícil e num contexto de interesses mais difícil ainda e num contexto de um Congresso Nacional extremamente
extremamente conservador. Nossa tarefa, então, seja nos espaços das nossas militâncias e ativismos pessoais e institucionais, ou seja nos lugares que nós temos a representação do campo da saúde coletiva, como no caso nosso, que estamos, Luiz Eugênio e eu que estamos no Conselho, tem sido e deve ser essa de avançar na exigência, na exigibilidade pela consolidação do Sistema Único de Saúde, do direito à saúde, pela retomada das bases, não é, que garantem a saúde qualificada, o SUS universal de qualidade para todo mundo. Não é? Nessa perspectiva... Acabou, Noronha? Você botou aqui, né? 2 minutos. E assim... Nessa perspectiva, então, pensando numa agenda, né, nós construímos, o movimento da reforma sanitária construiu um conjunto de agendas para a luta do movimento, né, e tivemos uma presença política importante hoje, numa articulação bastante revigorada com as entidades próprias da reforma sanitária, mas a gente tem que saber que isso não é suficiente. Nós precisamos ampliar nossas conexões como movimentos sociais, como movimento social para os demais, para ampliar para os demais movimentos sociais, ampliar conexões com movimentos urbanos, rurais, movimentos de lutas particulares, de negros, de mulheres, de trabalhadores de todas as categorias, de movimentos sem terra, enfim, para que nós possamos retomar um clima, não é, de defesa do direito à saúde, que de fato possa ser transformador. De fato, retomar essa articulação com esses movimentos reconhecer que são esses movimentos aqueles capazes de se tornarem realmente protagônicos em processo de mudança, né? Nossa ação ela é importante na formulação de análise, de produção de conhecimento, evidências, mas para que esses movimentos, para que essas iniciativas, elas realmente provoquem mudança. Nesse sentido, muita coisa vem sendo feita, nessas conexões. Há todo um trabalho da Fiocruz junto ao Movimento Sem Terra, na qualificação de lideranças, nossos trabalhos relacionados às grandes articulações pela reforma política, as grandes articulações pela reforma tributária, com o grupo dos oprimidos, isso tem dado muito sentido à própria luta dos SEBs, à própria luta da comunidade sanitária, do movimento sanitário. Nossa conversa com esses grupos, ela deve ser cada vez mais no sentido da escuta das queixas e dos clamores dessas pessoas, numa perspectiva de trazer essas demandas e esses desafios para que nós tenhamos cada vez mais compromisso com a nossa produção, por um lado, e que, por outro lado, nós possamos munir essas pessoas de cada vez mais informação na alimentação da sua luta. Isso, basicamente, que a gente queria colocar aqui nesse tempo rápido, e eu agradeço a atenção de todo mundo e a coordenação aqui do meu amigo, que já me deu um checkmate. Obrigado, parabéns. Parabéns. Olha só, é só para chamar a atenção de dois aspectos, assim, já que a Ana tocou nesse aspecto. A concentração das mídias no mundo é gigantesca. As 10 maiores empresas de mídia formam... Agora está tudo fundido, jornal, televisão, o que faz a ideia, novela, tudo, filme, é tudo fundido, jornal, é tudo das 10 maiores empresas que representam quase 70% do mercado mundial de mídia. 9 das 10 maiores, 9 são americanas. 9 são americanas.
Dos bilionários mundiais, mais da metade são americanos. A maior parte da riqueza do mundo está concentrada nos Estados Unidos, que estão de olho no nosso pré-sal, urânio, etc. Para entender um pouquinho a política que está correndo.